Valmir, ó Deus. Que o Senhor possa continuar a abençoá-lo, ó Deus. Nós oramos assim porque temos certeza que o Senhor já o tem abençoado, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use ele nessa noite, ó Pai, de uma forma poderosa, Deus, como boca atalaia do Senhor, Deus. Esconda o teu servo atrás da tua cruz. Espírito Santo de Deus, usa o teu servo nessa noite de uma forma extraordinária, ó Deus. Que haja sobre a vida dele, ó Deus, uma porção dobrada, ó Deus, e que os céus sejam abertos nessa noite, ó Pai. Continue abençoando a saúde do teu servo, ó Deus, sua casa, sua esposa, suas filhas, ó Deus, tudo que pertence ao teu servo. Nós entregamos e consagramos ao Senhor nessa noite, agradecido pela recuperação dele e por ele estar aqui em nosso meio para nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Esteja sobre as nossas vidas a graça do Senhor nosso Deus, amém? Quando meu pastor me ligou e perguntou se eu poderia vir trazer a palavra na noite desse dia, confesso aos irmãos, eu não tinha nenhuma condição. Mas quando ele falou, eu disse, vou. Tive que omitir, não falei para Dilma, senão ela não permitiria, ligaria na mesma hora, pastor, ele não pode não. Mas eu falei, vou. Porque se eu tiver que morrer, eu prefiro morrer no púlpito do que morrer em casa. Aqui é o lugar de morrer mesmo, de viver, fazendo legado e a vontade do Senhor. Essa coisa é assim mesmo que toca. Se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis 1:31, você vai ver algo que é tremendo para as nossas vidas. Diz assim, viu Deus tudo o que havia feito e era muito bom. Você já imaginou o Criador dos céus, da terra, de todo o universo? Ele atestar que tudo é bom? Se ele diz que tudo é bom, porque tudo é por isso que ele diz, em tudo dá graça. Em João capítulo de número 16, verso 12, diz assim, muitas coisas eu gostaria de vos dizer, mas vocês não compreenderiam agora. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que quero dizer com isso? Tudo que nós estamos vivendo aqui, Deus já passou. Já acabou para Deus. Para nós tem futuro, para Deus não. Então, tudo que ele fez é bom. Sabe o que significa dizer com isso? Se nós mudarmos um tio ou um Y do que Deus fez, dá ruim. Se tudo que Deus fez é bom, nós temos que tomar cuidado de fazer tudo conforme Ele diz. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 6 e 7, quando Deus ordena Noé para fazer a arca, tem uma frase que caracteriza exatamente o que eu quero dizer, diz assim, pastor Leonardo, tome cuidado de fazer tudo conforme eu te tenho dito. Nós não podíamos botar a janela 1 metro para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para baixo, nem para cima. Tinha que ser tudo conforme Deus havia lhe ordenado. E a Bíblia diz assim, e Noé fez tudo quanto Deus lhe ordenou. Por isso que deu certo. Não morreu ninguém que estava dentro da arca. Quando Deus ordenou a Moisés e ao povo de Israel para a construção da arca, ou do tabernáculo, ele usou a mesma expressão. Tome cuidado de fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Irmão, tudo é tudo. A madeira, a prata, o ouro, as cores, os estabelecimentos no lugar certo.
O grande problema que existe nos dias atuais é que nós permitimos que um clero romano mudasse muitas coisas daquilo que Deus projetou. E é por isso que, às vezes, nós sentimos que alguma coisa está dando errado. E não sabemos onde, nem como. O livro de Ezequiel é um livro que registra 72 vezes e saberão que eu sou o Senhor. Deus quer se manifestar, quer que nós o conheçamos e conheçamos também o seu plano para as nossas vidas. Eu poderia citar aqui pelo menos 3 passagens bem seletas. A primeira, Ezequiel 33, quando fala do atalaia e nos convoca a levar a mensagem, pregar, falar do seu amor. A segunda, vocês bem conhecem, Ezequiel capítulo de número 37, quando nós vemos ali a visão dos ossos secos, mostrando a condição de Israel naquele tempo. Mas eu quero chamar a vossa atenção, não poderei fazer a exposição do texto, visto que a catarata não permite mais ficar lendo coisinhas pequenas. Mas, no capítulo 47, diz assim comigo: a visão do rio purificador. Fala para o seu irmão como profeta, Deus te convida nesta noite a mergulhar neste rio. Levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Louvado seja Deus. Deus está convidando para quê? Mergulhar. Se você não mergulhar, as pedras mergulham. Ramiro sabe o que eu estou falando. Tem um cara que eu estou acompanhando na internet, não seja nem doido de acompanhar, porque vocês podem se enrolar. Ramiro Ferreira. Ele tem a 3ª série primária só. E eu disse para o Ramiro, sem conhecer bem, esse cara não tem cultura e tem carinha de restaurante de R$1. Mas eu admiro. Eu admiro porque nem entre os grandes sábios que eu conheço, eu vejo alguém nesse tempo que se aprofunda tanto como ele se aprofunda. Muitas vezes comete um erro. Quando nós cavamos água e achamos água cristalina, o que temos que fazer é beber. Não podemos cavar além das águas cristalinas, porque além das águas cristalinas de uma boa exegese, é que se encontram as lamas da heresia. E aí ele cavuca tanto, que daqui a pouco ele acha lama. Aí fica dando data para Jesus voltar, cria um montão de história, aí ficam zombando dele. Eu falei para o Ramiro assim, olha, ao invés de zombar dele, eu ouço tudo o que ele fala e retiro o que é bom. Porque eu vou sempre admirar aquele que se aventura a mergulhar nas águas profundas do rio. Os segredos de Deus estão nos lugares secretos. As maravilhas de Deus estão nos rios profundos. Existem pelo menos 3 tipos de cristãos. Há aquele cristão que ele se alegra e alegra-se muito em, de longe, ver o milagre. Ele, rapaz, olha na multidão, olha como é que está acontecendo na multidão, quantos milagres estão acontecendo lá. O tempo vai passando e ele continua sendo aquele que se alegra em ver o milagre de longe. Aquela segunda classe que diz assim, não, eu não quero ficar vendo milagre de longe, não. Eu quero estar no meio da multidão. Eu quero estar ali pertinho. Eu quero ver quando aquela mulher toca na veste de Jesus
E Jesus diz assim: quem me tocou? Eu digo, mas Senhor, a multidão te aperta. Não, quem me tocou? Que de mim saiu virtude, eu quero estar perto vendo. Mas eu louvo a Deus, porque existem muitos, principalmente no nosso meio, que quer experimentar o milagre de Deus em suas vidas. Onde está você? Diga assim: Senhor, nesta noite, leva-me a mergulhar no rio profundo, para que eu experimente os teus milagres na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? É exatamente esse o tema desta noite. Mergulhando nas águas profundas. É mais do que um tema, é um convite para mim e para você. O aspecto expositivo desse texto de Ezequiel 47 nos levaria a alguns pontos interessantes. O primeiro é que na visão ele vê alguns que entram no rio e molham somente os artelhos. Ei, brincando ali, o rio ali, ele molha o artelho. Aí Deus continua aprofundando as coisas para o profeta, e ele começa a perceber que aquele cara que molhou o artelho, ele continuou prosseguindo naquele rio, e as águas veio até o joelho. Tem muitas pessoas no nosso meio que estão felizes com água no joelho. Mas nessa noite Deus está te convidando para mais. Deus quer te dar mais nessa noite. Porque a exposição do texto nos mostra que vai continuando a andar e de repente ele vê que as águas estão no lombo. E continua, pulando um pouquinho, as águas começam a ficar no pescoço. Tem muita gente, poxa, a água está no pescoço, já vi tanta coisa, ei, que maravilha, estou muito feliz. Mas nessa noite Deus te faz um convite, porque a última parte da visão profética de Ezequiel foi que ele vê a necessidade de mergulhar no rio. É lá no profundo do rio que estão os segredos, que estão as pedras preciosas, que está o melhor de Deus para nós. Usando esse prisma da necessidade de desejo de nossa alma, de mergulhar nas águas profundas desse rio purificador, eu quero agregar isto a um tema bem gostoso, que ele caracteriza, na verdade, o tema que deveria ser central de nossa igreja, e não é. Nós pregamos muitas coisas, e às vezes deixamos de pregar aquilo que é mais necessário. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, versículo de número 2, vê se você me ajuda na leitura. Diz o quê? Apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando o reino dos céus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17 e você vai ver o que fez Jesus. Qual foram os passos que Jesus nos dá dentro desse mesmo prisma do mergulho nas águas profundas. Leia. Mateus capítulo 4, verso 17. O que está escrito? João Batista pregou o quê? Jesus pregou o quê? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. O que é que está escrito?
que está escrito? E indo, pode ler. Isso. Vocês observaram isso? O que João pregava? Reino dos céus, arrependimento. O que Jesus pregava? Reino dos céus, arrependimento. O que Jesus mandou os discípulos pregarem? Reino dos... Só que ele deu uma ordem interessante, que aí a gente vai começar a mergulhar nas águas profundas. Diga assim, o reino dos céus está dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa aí, se você quiser anotar, é a etapa exclusiva. Jesus não veio para os gentios exclusivamente. Você pode ver isto no livro de João, no capítulo de número 1, versículo de número 11. Veio para o que era... Quem eram os seus? Os judeus. Você pode ver isso muito bem na obediência que Paulo teve a este imperativo de Jesus, que eles fossem pregar aos judeus. Leia, por favor, Atos capítulo 14, versos número 13. João Batista pregou, Jesus pregou, mandou o discípulo pregar, Paulo pregou. Vamos lá? Atos, capítulo 14, versículo número 13. Sem que vocês percebam, nesta noite eu tenho como objetivo fazer com que você mergulhe nas águas profundas do rio. Devagarzinho, quando você vê, você está pegando os tesouros lá embaixo. Nós estamos entrando no rio. Atos 14, 13. Paulo obedece à ordem que foi dada. E ele sai pregando para os judeus. Aí diz assim, bem sabeis que tal como eu fui ordenado, eu fiz. Comecei primeiro a judeus. Mas visto que vocês não estão dando atenção, então eu vou até os gentios. Aí o verso complementa dizendo assim, e os judeus, os gentios ouvindo isso, creram e glorificaram pela oportunidade que tinham de passar de um evangelho exclusivo, diga comigo, para o evangelho transitivo. O que é um evangelho transitivo? É quando uma vez que os judeus rejeitaram, João 1, 11 e 12, como vocês rejeitaram, eu vou para todos aqueles que me aceitam. Né? Veio para o seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que me aceitam, darei o poder de ser chamados filhos de... Irmãos, não brigue com os judeus, que os judeus não rejeitaram porque eles quiseram não, viu? Eles não rejeitaram porque eles quiseram não. Nem os gentios rejeitam porque eles querem. Por isso que vocês vão mergulhar no rio hoje, para libertar vidas. Os judeus não rejeitaram porque eles quiseram. Quero que vocês leiam Isaías capítulo 6, 8 a 10, e o outro pega em Romanos capítulo número 11, 25 e 26, e leia bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Deus que cegou o entendimento dos judeus para que nós estivéssemos aqui. Pode ler? Pode ler? Isaías 6, 8 a 10 e Romanos capítulo 11, 25 e 26. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, Vá. diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber.
Viu? Até quando, né? Isaías capítulo 11, versículo 20, Romanos capítulo 11, 25, 26, pastor Leonardo. Romanos 11, 25, 26. Não? Então deixa outro ler. Pode ler outro. Vamos lá? Pode ler. Não quero que ignoreis no tocante aos judeus. Vamos lá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejam sábios. Em vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. E todos os judeus serão? Diga assim comigo. Bom é mergulhar nos rios profundos, porque lá estão os segredos de Deus. Não quero que ignoreis este segredo. Eu ceguei o entendimento dos judeus para que vocês pudessem entrar. Não ignore isso. Não os homens dos judeus, foi Deus que fez isso. Cegou o entendimento deles para que nós pudéssemos entrar. Você, às vezes, prega um gentil e, por não conhecer um segredo, você perde a oportunidade de ganhar aquela vida. Todos os gentios têm um entendimento cegado pelo inimigo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Diga comigo, todos os gentios têm um entendimento cegado pelo inimigo. Se você ler rápido, eu vou permitir você entender o que eu estou falando. Vamos lá? O Deus desse século fez o quê? Olha só, então você já está sabendo que não foi os judeus que não quiseram. Foi Deus que cegou o entendimento dos judeus. Que não são os gentios que rejeitam. É Satanás que lhe cega o entendimento. Qual a primeira lição do reino que precisamos entender? Jesus diz assim: não se pode entrar na casa do valente sem primeiro o quê? Amarrá-lo. Ninguém tem menos de 7 demônios no mundo. Porque quando a casa está limpa, ele vem e traz mais 7. Então, no mínimo, são quanto? 8. Aí você quer na cara de pau, com a barriga cheia de Coca-Cola e cachorro-quente, chegar lá, pregar para o cara e o cara vai se render e aceitar? Não! Há um evangelho que só será alcançado através da chama do poder do Espírito Santo. Diga comigo, o reino precisa da manifestação da palavra, do poder, da unção e da plena convicção. 1 Tessalonicenses 1,5. Aí o cara fica na água rasa, pastor Leonardo. Aí ele vai lá sem saber de nada, o demônio olha para a cara dele e ri. Ele sai com cara frustrada. Você não vai tomar ninguém do valente sem manietar primeiro o valente. O reino se divide em 2 pontos. 123 vezes no Novo Testamento, nós vamos encontrar o termo reino. Quantas vezes? 123 vezes. Muito bem. Sabe quantas vezes em Mateus? 51. Só em? Então diga assim, por isso, Mateus é o evangelho
do reino. Nesta noite, me ensine, Senhor, a mergulhar nas águas profundas do Evangelho do Reino, Mateus. Para conhecer reino, precisamos mergulhar nas águas profundas do Evangelho de Mateus. Quantas vezes reinos em Mateus? Em 51. São 4 vezes reino de Deus. 30 vezes reino dos céus. 17 vezes. Só quem mergulha nas águas profundas fica sabendo se aquele reino é dos céus ou é de Deus. Quantas vezes reino de Deus? Quantas vezes reino dos céus? Hein? Quantas, gente? 30. Quantas vezes aleatório? 17. O nosso tema hoje é justamente isso. Mergulhando nas águas profundas do Evangelho de Mateus. Por quê? Diga comigo assim, Mateus olha para trás, para o passado, apresentando Jesus como rei e o seu reino. O leão da tribo de Judá. O descendente da tribo de Judá. O descendente de Davi, o grande rei. Mateus é isso aqui, ó. Se você quiser anotar, ó. 1 e 2, nascimento. 3 e 4, credenciais. Nascimento por quê? Tudo que estava escrito no passado tinha que se cumprir. Nascer de uma virgem, 1 e 2. 3 e 4, credenciais. Diga assim, eu não posso fazer nada no reino sem credencial. Olha o profundo aí. O cara sai pregando, cadê sua credencial? Você faz em nome de quem? Eu preciso de uma credencial. Nós vamos mergulhar nas águas profundas e vamos pegar nessa noite a nossa credencial do reino. Louvado seja Deus. No capítulo 3, é uma credencial externa. Ninguém pode estabelecer uma aliança sem cumprir a aliança interior. Isso é água profunda, viu? Ninguém pode estabelecer uma aliança sem cumprimento da aliança anterior. Eu não sei se vocês conhecem o texto de Êxodo capítulo 4, mas eu já fui chamado para responder isso várias vezes. Por que o anjo queria matar Moisés? Já viram isso? Que veio um anjo para matar Moisés? Vocês já leram isso? Não? Êxodo 4. Porque Moisés, por causa de Zípora, estava negando a circuncidar seu filho Jetro, seu filho Gerson, mais velho. Só que lá no livro de Gênesis 17, diz, todo macho que não for circuncidado será morto. Se Moisés quer ser aquele que é o idealizador da lei, ele tinha que cumprir aquela aliança da circuncisão. Porque tudo que Deus faz é bom. E Deus trabalha assim, ó. Revelações, promessas, 8 alianças e 7 dispensações. Tem que estar tudo encaixadinho, senão dá ruim. Porque tudo que Deus faz é bom. E Moisés não queria. Aí o anjo veio, quando o anjo veio, que a Zípora viu, tomou numa pedra e pum, cortou o prepúcio de gesso, o anjo se abrandou. Se abrandou. Por quê? Porque cumpriu. O próprio Jesus disse em Mateus 5,17, não pensam vocês que eu vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Eu só posso estabelecer a graça se eu cumprir a lei. Então, no capítulo 3, ele paga o preço da credencial externa. Qual é a credencial externa? Hein? O batismo. Ele vai até João não tinha mergulhado nas águas profundas, aí João disse, não, Senhor, eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim, ele disse,
por hora é assim, é que você não mergulhou nas águas profundas. Eu preciso cumprir a lei. Eu preciso ser batizado por você. Quando chegou no 4, é a credencial interna. Qual é a credencial interna? Tentação. Quando o homem peca, ele comete uma transgressão, uma iniquidade. A transgressão contra a lei, a iniquidade contra a santidade de Deus. Jesus pagou o preço com o batismo e foi submetido à tentação. Por isso ele é o segundo Adão. Então ele tinha que fazer aquilo. Para a partir daquele momento, ele está devidamente credenciado para, de 5:1 a 7:29, depois de ser discípulo de Deus, ele faz os seus discípulos. Depois do 8 em diante, ele envia seus discípulos, ele vai com seus discípulos. E no 28, ele envia seus discípulos. Tudo certinho. Faça conforme tudo aquilo que eu vos tenho dito, senão dá ruim. Então vamos lá. Primeiro, o evangelho é exclusivo. Depois o evangelho passa a ser transitivo. Marcos mostra 5 retiradas de Jesus indo cada vez mais para longe de Israel e mais perto dos gentios. Sabe qual o local mais longe que Jesus foi? Na fronteira com a Síria, onde ele curou aquela filha da Sírio-Fenícia. E ele disse para ela, bem certinho, né? Vem cá, é lícito eu tirar pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos? Ela disse, sim, senhor, mas o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa. Jesus estendeu o milagre para ela. Não é por acaso, não. Ali foi a fronteira mais longínqua do evangelho transitivo. Mas quando chegou no 28, Jesus disse assim, ide e ensinai a Israel, amém? Amém? Não foi amém. Israel ele mandou no início. Ele vai dizer assim, ó, ide e ensinai as nações, povos, tribos e línguas. Confere aí. Uma vez meu pastor Robson me fez uma pergunta que dizia a respeito isso. Aí pregar lá no Evangelho, em Israel, pregar em Israel, levar mensagem, fazer. Eu falei assim, pastor, o sol já passou por lá. É proibido pregar aos judeus? Claro que não. Mas o sol não retrocede, não. O nosso evangelho não é para voltar para o Oriente, não. O nosso evangelho nos indica caminhar para o Ocidente. Quer ver? Olha, Paulo estava em Jerusalém. De Jerusalém, ele fez o primeiro aporte aonde? Na Antioquia. Depois da Antioquia, pastor Leonardo, ele foi para onde? Roma. E depois para Roma, ele desejava ir para onde? Romanos 15, 24 e 20. Ir para a Espanha. Como sol, do Oriente ao Ocidente. Então, toda igreja que se programa para evangelizar Israel, vai dar ruim. Porque o sol já passou por Israel. Deus já tratou com Israel. Agora nós temos que ir a quem? Aos povos, às tribos, às línguas e às nações. Mas e os judeus, pastor, como será? Abra sua Bíblia, Isaías 66, 22, e você vai ver que no milênio, Deus vai colocar o selo nos judeus e vai mandar ele pelos 4 cantos da terra buscar os filhos de Israel para a casa do Senhor. Vê se é isso ou não que está escrito aí, Isaías 66, 22. Confere. Isaías 66, 22. Trata de milênio, de 60 a 66. Acharam? Só achou, para mim já está bom. Hein? Colocarei meu sinal? Vê se aí, minha irmã, está isso. Vai? 66, 22. Porque assim como o novo céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim também estão diante de mim a prosperidade e o nome de vocês. Colocarei o meu sinal, vê o 23. É. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro
Perfeito. Colocarei o meu sinal e vocês sairão aos 4 cantos da terra. As terras de Lube, de Tubal, Meseque, e vocês vão convidar os filhos de Israel para voltar para casa. Viu? Paulo disse, eu fui até vocês rejeitaram, eu vou até os gentios, acabou, vamos embora. Aonde eu quero me aprofundar hoje? Bem segredo para nós aqui. Qual o único escrito do Novo Testamento que originalmente não foi escrito em grego? Qual o único escrito do Novo Testamento que originalmente não foi escrito em grego? Diga comigo, o Evangelho de Mateus. Qual o evangelho que mais fala do reino? O evangelho de... Os homens do clero romano instituíram através de Constantino, pastor Leonardo, presta bem atenção nisso, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho do reino. E nós estamos embarcando nesta canoa, porque não mergulhamos nas águas profundas. Mas hoje eu vou levar vocês um pouquinho para as águas profundas, para vocês pelo menos ter uma percepção de dizer assim, tem sentido o que o pastor está falando. O que o clero colocou? O molde do antropocentrismo grego dentro da igreja. O molde de reinado. Qual o reinado que nós temos dentro do termo grego? Basileia. Não é isso? Basileia significa reinar em vida. Reinar já em vida. Reinar, já começar a reinar. Esse molde, a juventude que entenda bem, fez com que nós imitássemos a monarquia grega. De que maneira, pastor? Nós colocamos o maior lá em cima, na cadeira central, principal. Tem igreja aí que diz assim, ninguém pode ter o carro melhor do que o do pastor. Ele é o sumo sacerdote. Tem igreja assim, sabia? Que você não pode ter um carro melhor do que o do pastor, você não pode ter uma casa melhor do que o pastor, porque ele é superior a você, ele está lá em cima. Pela fé, diga comigo assim, alguma coisa está errado, porque tudo que Deus faz é bom. Nós não devemos seguir o molde da Basileia. A Bíblia não nos ensina o reino da Basileia. O reino que as águas profundas do Evangelho nos ensina é o reino no termologia hebraica, Malachi. M-A-L-A-C-H. Procura pesquisar, meu pastor, você vai ver isso. Malachi. Qual a diferença? E vamos ver o que Jesus pede para nós. Tudo que Deus fez é bom, vamos ver. Primeiro ponto. Jesus é Deus. É? Ele é rei. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 5, o que ele fez? Sendo Deus? Ué, mas como assim um rei se esvaziar? Não. Basileia, ele o quê? Se inflar. A Basileia manda ele o quê? Ele o quê? Se inflar. Ele se esvaziou. Sendo Deus, não tomou forma de Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. O Evangelho Malachi, o rei não busca seus próprios interesses e nem busca a vida. João capítulo 12, verso 24, ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
de nada aproveita. Diga-se, o verdadeiro rei veio para servir. O verdadeiro rei veio para morrer. Ele diz lá em João, não diz, ou que estou errado. Eu não vim para ser servido, e sim para... Tem alguma coisa errada. Quer ver? Se você abrir a sua Bíblia, em João capítulo de número 13, você vai ver uma coisa interessante. Quer ver? Ó? Do capítulo 6 em diante, ele multiplica pão e se apresenta como pão da vida. Anda sobre o mar e se diz ser água da vida. Diz que é a luz do mundo e dá vista ao cego. Diz que é a ressurreição e a vida e ressuscita Lázaro. Quando chega no capítulo 12, colocaram folha de figueira, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Queriam colocar ele no reino Basileia, colocar ele no trono lá em cima. Sabe o que ele fez? Pedroca, manda alguém aí dos discípulos trazer uma bacia, botar uma água e uma toalha. Vocês entenderam? Alguém está entendendo aí? Alguém entendeu? Senhor, lá fora estão gritando Hosana, querem colocar o Senhor lá em cima. Eu não vim para fazer a minha vontade, João 5,30. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus! O meu reino não é Basileia, é Malache. Diga assim, um verdadeiro reino. O verdadeiro rei troca o cetro pela toalha. Aplauda o Senhor. Ele trocou o cetro pela toalha. Ele disse assim, Valmir, no meu reino, que não é desse mundo, como vocês também não são desse mundo, se você quiser ser o maior, tem que servir a todos. Diga assim, o Evangelho do Reino não se conhece pelo poder, e sim pelo amor. João 13,35, nisso conhecereis todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. O verdadeiro, diga assim, o verdadeiro Evangelho não se infla por expulsar demônio, nem libertar oprimidos, mas se alegra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aplauda o Senhor e glorifica. Só mergulhando nas águas profundas, nós vamos entender que nós estamos indo por caminho errado. Estamos querendo ajuntar tesouro nesta terra, quando ele diz, não ajunteis tesouro nesta terra. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz o quê? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Estão acabando conosco. Estão nos inflando com o reino errado, com o reino de poder, de soberania para quem é rei. Aqui o maior é o servo de todos. Quem quiser morar no céu tem que se tornar como uma criança. Se ensinarem outra coisa, vai dar ruim, porque tudo que Deus escreveu é bom. Então vamos decifrar isso aqui? Reino de Deus, comigo, reino de Deus e reino dos céus. Qual a diferença? Alguém, por favor, me explique. Por que algum texto diz assim? O reino de Deus é chegado. E o outro diz assim, o reino dos céus se aproxima. Pergunto eu a você,
A Bíblia é contraditória? O reino é chegado ou se aproxima? O reino é chegado ou se aproxima? Viu? Nessa noite eu tenho como incumbência levar vocês a mergulhar um pouquinho nas águas profundas. Diga comigo assim: o reino de Deus é chegado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Vamos ver como é que chega o reino de Deus. Vamos lá? O que está escrito? Vamos lá? 12, 28 e 29. Está escrito o quê? Não tem como. O reino de Deus chega na sua vida quando você tem poder para manietar o demônio. Levante sua mão assim e diz: Senhor, me dê poder para curar, para libertar, para manietar o inimigo, para que eu possa libertar as almas que estão cativas. Esse aleluia foi porque você entendeu. Atrás dele tem um glória a Deus. É quando você tiver poder para tirar da mão do inimigo, é que o reino de Deus vai começar na sua vida. Diga comigo assim: as águas profundas nos revela que o reino de Deus tem uma peculiaridade. Presta atenção. Atos 1:6. Atos 1:6, meu Senhor, será esse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? Coisa linda. Eles querem um reino. Mas sabe qual é a peculiaridade do reino de Deus? Leia Atos 1:8. Vamos lá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vê o milagre de longe e não experimenta o milagre, quem só deixa molhar artelho, joelho, lombo, pescoço, não tem poder para expulsar demônio. Para expulsar demônio, eu preciso mergulhar nas águas. Deus está te convidando hoje a mergulhar nas águas profundas. Sai desse evangelho que alguém fica doente na sua casa, você fica perdidinho para lá, para cá, não tem um que se levante e diga assim, ó, em nome de Jesus está curado. Eu estava sentado, assistindo televisão na sala. Dilminha estava na mesa com a Emily. Do nada, a gente conversando. De repente a Dilminha fez assim: Leonardo, ai! Botou a mão aqui assim. Quando ela falou assim, ai, botou a mão aqui, Deus me falou na hora: corra e repreenda. Eles ficaram assustados, porque ela só falou assim: ai, eu levantei rápido, botei a mão na cabeça dela e disse assim: espírito de infarto, em nome de Jesus eu te ordeno, saia! Na mesma hora a Dilma falou assim: ué? Voltava sentindo o negócio, estava explodindo na minha cabeça, eu sei. Era uma seta para te levar. Eu não disse que eu estava mal? Hein? Eu tive um sonho. E no sonho eu vi uma víbora, bem venenosa. E tinha muitas crianças perto. E eu tentei tacar uma pedra para espantá-la para as crianças passar. Ela me olhou enfurecida e veio em minha direção, Leonardo. Força, eu não podia correr. Eu caí, ela veio, mordeu no meu dedo onde estava a operação. No dedo que estava a operação. Eu percebi que ela tinha mordido ali. Quando eu acordei, a Dilma não entendeu nada. Eu falei assim: Dilma, repreenda o veneno de serpente com o meu pé. O que foi isso? Eu tive um sonho. Mas é sonho, repreenda. Ah, Valdir, tem bobagem. Caí de cama 15 dias.
Não conseguia nem ficar de pé. Ficar de pé, ficava tonto para cair. Diz, mas o que você está sentindo? Envenenado. Ah, Val, para com essa besteira. Envenenado. O pastor me ligou, me sentindo envenenado. Aí eu tenho um irmãozinho que vai muito para monte orar. Eu sou conselheiro da igreja dele, a Assembleia de Deus, lá no Joque. Pastor Nani. Assembleia de Deus, Vale da Benção. Onde você está, homem de Deus? Estou aqui no monte. Tá bom, então pega esse óleo aí. Peguei. Coloca esse óleo na tua mão aí. Okay. Eu estou colocando minha mão aqui no meu pé. E agora, nesse momento, eu quero que você esqueça outra coisa. Só vai dizer assim, ó. Eu repreendo o veneno da serpente em nome de Jesus. Só diga isso. Pastor, repreenda. E ele repreendeu. Irmão, que coisa tremenda. 1 minuto depois que ele repreendeu, eu levantei, comi, está tudo normal. Pode dar glória mesmo. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Diga assim, perdoa, Senhor, por tanto tempo, eu vivi molhando os pés, molhando o joelho, molhando o lombo, molhando o pescoço. Agora assim, Senhor, por favor, nesta noite, leva-me a mergulhar nas águas profundas. Há pessoas precisando de cura. Há pessoas precisando de libertação. Há pessoas precisando de entendimento. E nós estamos no Evangelho sabor de mel. Não mexe com o diabo. Não mexe no vespeiro. Pastor Leonardo, o que o senhor vai ouvir hoje foi o que o Espírito colocou no meu coração. Mas pode analisar biblicamente. Existem 3 coisas que devemos fazer com o reino. Vivê-lo, pregá-lo, ensiná-lo. Pode repetir comigo? Já está terminando. Diga comigo. Viver, pregar e ensinar. O reino de Deus já está entre nós. Agora vocês vão entender. O reino de Deus já é chegado. Desde o Pentecoste, e quando você crê, e quando você mergulha nas águas, e tem poder para curar, para libertar, para expulsar demônio, para manietar um valente, o reino de Deus chegou na sua vida. Diga assim, só que tem uma peculiaridade no reino de Deus. Agora, pastor, vai a bomba. Repita comigo pela fé. O reino de Deus não se prega e nem se ensina. Que é isso, pastor? Que heresia é essa que o senhor falou? O reino de Deus não se prega nem se ensina? Não. Ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, toda a Judéia, até o confim do mundo. Ser-me-eis testemunha no grego é mártir, capaz de dar a vida pelo reino. Quando um ideal de vida vale mais do que a própria vida, vale apenas dar a vida pelo ideal de vida, nós não estamos sendo preparados para esse evangelho. Nós, do Ocidente, não estamos preparados para dar vida pelo evangelho. Nós gostamos de ensinar o evangelho e pregar o evangelho. Mas o evangelho do reino não se prega, se vive. Ninguém quer ouvir você falar de santidade. Ele quer ver santidade em você. Está assim ou não está o relativismo? Ninguém quer mais ouvir você falar a verdade. Oh, a verdade é essa. Ele quer ver você vivendo a verdade. Ser testemunha. Seguir as pisadas de Jesus. Fazer como Jesus fez.
O evangelho do reino não se prega, se vive. Ele já chegou. O Espírito Santo entrou em você, fez de você morada, encheu você dele para que você vá e leve a mensagem através da sua vida. Seu vizinho quer ver Jesus em você. Seu marido quer ver Jesus em você. Irmãos, faz de conta que eu não falei isso. Tem muitas mulheres e marido, que as mulheres e marido, nem de perto vê Jesus perto dele. Será que tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Que a pessoa está falando de Jesus para você o tempo inteiro, o marido falando de Jesus para a mulher o tempo inteiro, mas a mulher olha assim e fala assim, cadê? O filho olha assim para o pai e diz assim, cadê? Evangelho do reino não é para ser pregado nem ensinado, é para ser vivido. O povo quer ver Jesus em você. Você é a carta do evangelho que é chegado. Ali vai um homem de Deus. Esse é o evangelho que está entre nós. Diga assim, o evangelho dos céus se aproxima. A ele devemos pregar. Arrependei-vos porque se aproxima o reino dos céus. Qual a diferença, gente? Presta atenção, vê se vocês entendem. Olha só. O reino de Deus, por que ele é chegado? O reino de Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, toma posse do nosso ser e ele domina através de nós. Isso é reino de Deus. É a manifestação do Espírito de Deus em nós, cumprindo a missão de um evangelho poderoso. Você pensa que é você que cura? Você pensa que é você que liberta? Você pensa que é você que perdoa pecado? Você pensa que é você que ora e abençoa a pessoa? Não, é Deus em você. Isso é reino de Deus. Agora, reino do céu, nós fazemos o quê? Anunciamos. Abra para mim, por favor, a Bíblia em Apocalipse, estamos terminando, Apocalipse 11:15, e você vai ver que o reino dos céus ainda não chegou. Nós estamos anunciando ele. Nós estamos anunciando ele. Pode ler? E aí eu vou dar a última ação do rio profundo das águas purificadoras. Anúncio do reino dos céus. Vê aí, 11:15 de Apocalipse. Quando tocou a 7ª trombeta, não está isso? Pode ler, minha amada. Isso. Então, deixa eu dar um negócio para vocês, como última instância do rio profundo. Olha só. Isaías 61, verso 1 a 3. Jesus diz assim, o Espírito está sobre mim, o Espírito do Senhor, para eu curar, libertar. É o que ele fez. No capítulo 10 ele cura. De 8:1 a 9:38 ele cura. De 12 a 1 a 58 ele liberta. Só que ali tinha 4 instâncias que Jesus veio fazer. Vamos lá. Diga assim, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio anunciar o ano aceitável e o dia da vingança. Isaías 6, 61. Só que em Lucas capítulo 4, 18, 19, é dado o livro do profeta Isaías para ele. Aí ele fala coisas sobre a cura, ele fala coisas sobre a libertação, ele fala coisas sobre o ano aceitável, fecha o livro e entrega. Fecha o livro e entrega. Porque a igreja não passa pelo dia da vingança. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Nós devemos viver o evangelho que é propício para que vivamos no ano aceitável. No tocante à vinda em glória, nós só anunciamos para o futuro, porque virá. Ele prometeu que viria e voltará para nos levar,
para depois vingar Israel e estabelecer o milênio. Então, as águas profundas desta noite nos levam a essa seguinte situação. Vamos parar de nos preocupar somente em pregar e ensinar o reino. Vamos vivê-lo. Vamos parar de viver nas águas tranquilas, de molhar só o pé. Vamos mergulhar nesse rio. Diga comigo assim: quem mergulha no rio profundo é como um soldado que milita legitimamente. Quem mergulha no rio profundo é como um atleta. Não, quem milita como soldado não se embaraça com as coisas desse. Quem milita como atleta luta legítima. E quem milita como lavrador, hein? Lavrador faz o quê? Pode vir aqui, meu amado. Diga assim: eu já pus minhas mãos no arado. Não posso olhar para trás. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.